vez. Sejam bem-vindos à nossa casa. Agora eu quero convidar os irmãos, então, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Então, dá início a nossa palestra, o nosso estudo de hoje, e depois os nossos atendimentos no hospital, tá bom? Então, eu peço para que todos fechem os seus olhos, se acomodem de forma confortável e, estendendo suas mãos a Deus, nós, primeiramente, agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de, nesta quinta-feira, estarmos aqui reunidos para falar da sua doutrina, estarmos aqui reunidos em seu nome. Te pedimos, Mestre, que, conhecendo as nossas necessidades, possa enviar os teus servos abnegados para auxílio e amparo dos irmãos que hoje vieram em busca do teu amor e do teu consolo. Te pedimos que ilumine a nossa evangelizadora desta noite, para que as palavras que ela nos traga toquem os nossos ouvidos e o nosso coração. Envolva cada um dos nossos irmãos, para que eles possam aqui receber as tuas mãos. Eleve o nosso pensamento, permita que nós estejamos conectados com a espiritualidade maior. Que a serpente se transforme no ponto de luz na atmosfera terrestre. Que aqui os servos da tua seara saibam que encontram irmãos abnegados plenos que buscam, através do treinamento diário, servir como instrumentos na vida. Obrigada pela presença de cada um. Coração do Pai Nosso, nós iniciamos a nossa palestra desta noite. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Agora, então, fique à vontade para ministrar as suas palavras. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. Já fazia um tempinho, né? Que a gente não vinha aqui para compartilhar e para receber essa energia maravilhosa que tem aqui. O tema que a gente trouxe para a reflexão de hoje é sobre a caridade. E o título foi Caridade, abrir o nosso coração. E esse abrir o nosso coração, ele se deve ao texto que originou essa reflexão, que se encontra na Revista Espírita, de dezembro de 1865, que é um texto de Caritas, e que se chama Abrir o Coração. A Caritas, então, ela é o pseudônimo Caritas é o pseudônimo de uma jovem cristã que foi martirizada no ano 300 depois de Cristo, e que todas as comunicações que ela faz se baseiam em apelos em favor dos mais necessitados. Todas as manifestações dela se centralizam, né, se dirigem ao apoio aos nossos irmãos necessitados. Também significa caridade, amor incondicional, demonstração do amor cristão. E esse texto que trouxe essa reflexão, eu vou fazer a leitura para que a gente possa ir se inserindo nesse contexto da caridade. Então, ela escreveu e está lá na Revista Espírita de 1865. Faz frio, chove, o vento sopra muito forte. Abrigo. Fiz uma longa viagem através do país da miséria e volto com o coração mortificado, os ombros carregados de todas as dores.
Abri-me bem depressa, meus amados, vós que sabeis que a caridade só bate à vossa porta quando encontra muitos infelizes no caminho. Abri o vosso coração para receber as minhas confidências. Abri a vossa bolsa para enxugar as lágrimas dos meus protegidos e escutai-me com essa emoção que a dor faz subir de vossa alma aos vossos lábios. Vós que sabeis o que Deus reserva e que muitas vezes chorais essas lágrimas de amor que o Cristo chamava de orvalho da vida celeste. Abri. Parti esta manhã, chamavam-me de todos os lados. O sofrimento tem a voz tão vibrante que um único apelo é suficiente. Minha primeira visita foi para 2 pobres velhos, marido e mulher. Viveram ambos esses longos dias em que o pão escasseia, o sol se esconde e falta trabalho aos braços valentes que eu chamo. Sepultaram a miséria no lar da dignidade, e ninguém pôde adivinhar que muitas vezes o dia transcorria sem trazer o seu pão cotidiano. Depois chegou a idade, os membros se enrijeceram, os olhos ficaram velados, e o patrão, que fornecia o trabalho, disse: nada mais tenho a fazer. Entretanto, a morte não veio. E a fome e o frio são visitantes habituais, diários da pobre morada. Como responder a essa miséria? Proclamando-a? Há feridas que não se curam arrancando o aparato que as cobre. O que acalma o coração é uma palavra de consolo dita por uma voz amiga que adivinhou com a sua alma o que lhe ocultaram aos olhos. Para estes pobres, abri. Depois, vi uma mãe repartir seu único pedaço de pão com os 3 filhinhos. E como o pedaço era muito pequeno, nada guardou para si. Vi a lareira apagada, vi os membros tiritantes envolvidos em farrapos, vi o marido entrar sem ter conseguido encontrar trabalho. Vi a miséria em sua horrenda chaga, vi os corações se atrofiarem e a dignidade extinguir-se sob o governo roedor da necessidade de viver. Vi criaturas de Deus renegarem a sua origem imortal, que não compreendiam a provação. Vi, enfim, o materialismo crescer com a miséria, e em vão gritei: abri-me, eu sou a caridade, venho a vós com o coração cheio de ternura. Não choreis mais, eu venho vos consolar. Mas o coração dos infelizes não me escutou, suas entranhas tinham fome. Então me aproximei de vós, meus bons amigos, de vós que me escutastes, de vós que sabeis que carita pede esmola para os pobres, e vos disse: abri. Acabo de vos contar o que eu vi em minha longa jornada, e vos suplico, tendes para os meus pobres um pensamento, uma palavra, uma doce lembrança, a fim de que à noite, à hora da prece, eles não adormeçam sem agradecer a Deus, porque lhes sorristes de longe. Sabeis que os pobres são a pedra de toque que Deus envia à terra para experimentar os nossos. Não os repilais, a fim de que um dia, quando tiverdes transposto o limiar que conduz ao espaço, Deus vos reconheça
pela pureza dos vossos corações, e vos admita, namorada dos eleitos. Então, esse é o texto que Carita deixou. E que provocou essa reflexão que a gente vai fazer agora sobre a caridade. Então, todos os apelos dela sempre foram no sentido de abraçar, de amparar os nossos irmãos mais necessitados. E esse tema da caridade, ele parece que nos pega de uma forma mais profunda, quando se aproximam as festas, né, de encerramento, que a gente vai encontrar com a nossa família, e aí a gente lembra de quantos irmãos necessitados, e aí parece que a gente fica mais aberto à solidariedade, à caridade, e também a gente programa o ano seguinte, e daí a gente diz, o ano que vem eu não vou mais, só me lembrar em dezembro, que tem gente que tem fome, que tem gente que tem frio, né? Vou fazer durante todos os meses, né? Todos os dias, eu vou trabalhar com a caridade. Então, a gente ainda está nessa coisa de começar o ano e a gente querer agir diferente. Então, por isso também que essa reflexão é importante, né? Para que não seja só uma reflexão de início de ano e aí passa o carnaval, que a gente diz que daí o ano começa de verdade, né? A criançada volta para a aula, passa o carnaval, quem tinha que tirar férias mais ou menos já tirou, né? E a gente entra na nossa rotina e a gente acaba esquecendo um pouco. E vai lembrar lá no final do ano, de novo. Né? Então, que a gente possa ir refletindo e manter essa caridade, a necessidade que a gente tem de auxiliar os nossos irmãos. Dizendo que no texto da Carita ela diz, é a pedra de toque que Deus coloca no nosso caminho, para que a gente possa exercer. São as oportunidades que surgem para a gente e que a gente pode aproveitar. Faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso melhoramento. Se a gente está numa condição que consegue auxiliar, é porque precisamos auxiliar. E aí a gente tem, assim, a gente fala bastante de Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa, né, inúmeros, né, Francisco de Assis. Ele diz o que eles têm em comum? Muitas coisas, mas a principal é a caridade, é a doação, não só material, mas a palavra de consolo, o amparo, né, junto com o alimento, sim, junto com o agasalho, sim. Então, a gente fala, coloca esses nomes e muitos outros como exemplo, e um dos quesitos principais é a caridade. O nosso Evangelho também está pleno de ensinamentos sobre a caridade. E aí nós temos os ensinamentos de Jesus, e que o seu maior exemplo era o da caridade. Ele não só falava, ele praticava. Isso serve para a gente. E na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. E aí a gente também pode dizer que fora da caridade não seremos felizes. E se todos nós nascemos, renascemos, voltamos à matéria para ser feliz, porque nós queremos ser felizes, nós precisamos
ser felizes, nós precisamos entender que praticar a caridade faz parte dessa nossa caminhada. E não tem como a gente tentar ser feliz sozinho. Aí eu sou feliz, mas o meu irmão está ali passando fome. Não é felicidade. A gente tem momentos bons, momentos mais agradáveis, menos agradáveis. Mas felicidade a gente só vai encontrar quando todo mundo estiver no mesmo patamar. Posso ser feliz e ligar a televisão e ficar assistindo tudo aquilo que passa lá. A gente vai ser feliz no conjunto. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a caridade material, a caridade espiritual. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz de uma forma bem clara essa diferenciação. Então, a caridade material consiste em a gente fornecer alimento para quem tem fome, agasalho, abrigo para quem não tem, para quem passa frio, a fim de amenizar as privações materiais que eles estão passando. E a caridade moral, ela consiste em nos suportarmos uns aos outros. As criaturas suportarem, saber calar, se fazer de surdo quando a gente for escarnecido ou zombado, não dar importância quando a gente é humilhado por alguém que se acha de uma forma errada, superior a nós. Então, por todos esses princípios da caridade moral, ela é, para nós, a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais nos aproxima de Deus. E ela é a mais difícil por quê? Porque nós temos que lidar com as nossas vidas. Para eu saber me calar, eu tenho que trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, o egoísmo, para eu não retrucar, eu tenho que trabalhar as minhas imperfeições. E aí é mais difícil. É mais fácil a gente comprar uma cesta básica e trazer aqui. Eu não preciso pensar em nada. E eu saio, não. Nossa, uma cesta básica por mês. Eu faço a minha parte. Mas aquela caridade moral que começa em nós nos harmonizarmos entre nós, passa por nós reconhecer e aprender a melhorar as nossas vidas. A caridade moral nada custa de material. Então, tanto quem tem mais posses, quem tem menos posses, pode praticar. Além disso, a caridade moral, ela pode ser praticada também por palavras e por ações. Por pensamentos, como é que a gente pode fazer a caridade? Orando. Orando. Por palavra, aconselhando, amparando, orientando. E por ações, fazendo da forma como Jesus nos disse, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem por nós. Então, a todo momento, a vida nos apresenta oportunidades para a gente praticar caridade. Na nossa família, no nosso local de trabalho, na escola,
observando, percebendo que alguém não está bem, se colocando à disposição para ouvir, para parar. E, da mesma forma como a gente tem que refletir sobre a caridade moral, a gente também tem que refletir sobre a caridade material. Nenhuma é mais importante que a outra. É difícil que a gente queira que alguém tente se harmonizar, né? Ficar mais tranquilo, não brigar, ficar passando fome. Então, as duas caridades. A caridade é necessária em qualquer aspecto. A Ivone do Amaral Pereira, que é uma médium, tem muitos livros que ela deixou psicografados, que ela psicografou, né? Uma oradora espírita brilhante, e a sobrinha dela, numa entrevista, conta que a Ivone passava todos os jornais e anotava no seu caderno o nome de todos que tinham se encarnado pelo nome noticiados. Conhecendo ou não conhecendo, ia para o caderno dela e ela orava por cada um deles religiosamente todos os dias. Quem ela conhecia, quem ela não. Primeiro ponto para a gente entender. É poder. Como é que a gente tem? Às vezes a gente dispõe de um tempo para redes sociais, nada contra, né? Dispõe de bastante tempo para redes sociais, para outras atividades, que talvez a gente possa diminuir um pouquinho e aumentar o nosso tempo de prece. É uma grande qualidade. Porque a gente sabe que a energia emanada da prece, ela chega até para quem a gente está pedindo. É necessário. E é importante e a gente pode fazer. E a gente só precisa se organizar. Então, tem esse exemplo da Ivone do Amaral Pereira e tem aquele exemplo conhecidíssimo do Divaldo, do suicida do trem. E um dia, vendo a notícia desse suicídio de um rapaz jovem, jogado nos trilhos, na chegada do trem, Divaldo ficou muito perturbado e colocou também no caderninho dele de orações, naquela parte do caderninho que ele faz durante a madrugada, que é quando ele não consegue dormir e ele deixa para orar por aqueles mais necessitados. Ele colocou o nome desse rapaz lá e toda madrugada ele vai até a janela, olha lá para as estrelas e reza. E passado um bom tempo depois disso, Divaldo estava com um problema sério, ele chegou na janela e começou a chorar. Ele quase nunca chorava, conseguia chorar. E ele começou a chorar, não conseguia orar, e alguém lhe perguntou: por que você está chorando? Aí ele disse: hoje eu estou com muita vontade de chorar, estou com um problema sério, não estou me queixando, né? Já foi se justificando, não estou me queixando, não estou reclamando de nada, né? Não posso contar para ninguém, porque a minha função, eu não tenho direito de reclamar, de me queixar. A minha função é ajudar os outros. Então, eu não posso contar os meus problemas. Eu estou aqui chorando sozinho, né? Sozinho, calmado. E aí, esse espírito diz: mas se você chorar, eu vou chorar também. Porque eu amo você. Eu amo você por amor.
você me inspira muita ternura e eu amo você por gratidão. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. E não tem como definir a sensação da eterna tragédia. Eu ouvia o trem apitar, ele crescia ao meu encontro e eu sentia as rodas se triturando, sem nunca terminar e eu nunca morrer. Quando acabava de passar, eu pensava em respirar, se entendia ainda, né? Vivo, e eu ouvia o apito do trem, o trem se aproximava e me triturava, e assim, repetidamente, durante muito tempo. E um dia eu escutei alguém chamar pelo meu nome. Me fez com tanto amor que eu tive uns segundos para respirar, e logo o trem voltou. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ouvir mais essa pessoa me chamar, e foi demorando um pouquinho mais para o trem voltar, um pouquinho mais, né? E aí eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que eu nunca morria. E eu não sei dizer quanto tempo passou. Depois de muito tempo, eu não ouvia mais o trem e escutava a pessoa que me chamava. Dei-me conta, então, que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. E o Divaldo, quando pedia por ele ainda dizia, olha, ele estava desesperado, coitado, ele não queria fazer isso. Ele queria acabar com o sofrimento, ele não queria morrer. Então, o Divaldo ainda tentava interceder por ele. E aí, o rapaz, o espírito, né, começou a ouvir, olha, ele não fez por mal, ele não queria morrer. Até que um dia ele conseguiu, num impulso, chegar próximo e enxergar Divaldo na janela, orando por ele. E aí ele disse, nossa, mas quem será? Quem que pede por mim com tanto amor? E nesse momento ele lembrou de Deus e lembrou da mãe dele. E a mãe dele veio. A mãe dele veio e disse, é uma alma que ora pelos desencarnados, pelos desgraçados. E aí, esse espírito, então, chorou muito e passou ali constantemente visitar o Divaldo. Não se enxergavam porque a vibração ainda era muito, muito diferente, né? E sempre que o Divaldo chamava por ele na prece, ele ia e olhava para o Divaldo. Quando ele adquiriu, então, a consciência total do que tinha acontecido, de que o espírito era imortal, né? Que ele tinha agido realmente num impulso, ele tinha, me parece que 10 filhos, não arrumava emprego, aquela situação do como está num momento de desespero, né? Quando ele entendeu tudo o que havia acontecido, tinha se passado quase 15 anos do momento em que ele se atirou. Olha a oração do Divaldo, 15 anos, e foi através disso que esse espírito conseguiu sair de onde estava e fazer o entendimento. Olha a cara. Olha a persistência. Como é que nós estamos fazendo isso? Às vezes alguém pede para a gente fazer uma oração, a gente faz uma prece, um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, e daí um outro pede, a gente substitui, né? Divaldo orou por este suicida do trem por 15 anos. Foi aí.
fazer o entendimento e se colocar de volta no caminho. Então, a caridade por oração, por pensamento, a caridade por palavras, a gente pode fazer no nosso local de trabalho, na nossa família, no centro espírita, na rua, em qualquer lugar que a gente se depare com alguém que está em sofrimento. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas que eu vou dizer, vou fazer de conta que eu nem vi que aquela pessoa está triste. Se vai ter pergunta e ela vai falar. Né? Então, às vezes a gente se desvia. A gente pode ir treinando para a gente prestar mais atenção nos olhares, nas carinhas tristes, e a gente pode se colocar à disposição. Não é aquele ser metido, né? O que você tem, né? Vai, fala. Não. É o se colocar à disposição para ouvir e aí acolher. E aí nós voltamos um pouquinho à caridade material, porque a gente pode fazer a caridade moral, mas é difícil alguém compreender a caridade moral se falta comida. Se eu não tenho onde morar, então a gente tem que ter essa sensibilidade também de ver qual é o mais necessário naquele momento. A gente conversa, quer amparar, orientar, mas o estômago está lá, roncando de fome, passando frio, ou meus filhos em casa não querem comprar um remedinho. A caridade, então, é sinônimo da prática do bem. Vamos praticar o bem para sermos felizes, para trazermos todos conosco rumo à felicidade, desenvolvendo a fé em Deus, orando a Deus fervorosamente, nós vamos perceber que em tudo há caridade. Existe maior caridade do que a reencarnação. A gente karma, e erva. A gente desencarna e tem a oportunidade de nós continuar a nossa caminhada. Então, a gente erva, e a lei divina, caridosa, sempre nos dá mais. E por gratidão a Deus, que sempre nos dá mais essa oportunidade, a gente tem que passar a fazer o mesmo. Às vezes a gente se encontra com situações, com irmãos que não aceitam muito bem a ajuda, porque pelas nossas imperfeições, a gente ainda acha que tem que ter gratidão, que a gente ajuda e a pessoa tem que nos agradecer. A gente não vai fazer caridade pelo agradecimento, né? Ou para a pessoa ficar achando que está devendo um favor para a gente. Então, muitas vezes, a gente tem que lidar com essa situação, a pessoa não ficar confortável no momento que recebe uma doação, um carinho, uma atenção. Porque essa prova é uma
E Jesus também falou, no momento de grande ingratidão, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A gente ter essa compreensão também. E aí nós direcionamos sempre as nossas ações a Deus. Não é o fato da doação, mas direcionar isso sempre como um agradecimento a Deus. Que a gente faça pela oportunidade que a gente tem de poder estar numa posição de ajuda. Voltando o nosso pensamento a Deus, os nossos atos a Deus, é preciso que a gente busque mais a gente trabalhe mais para Jesus, mudando, né, o nosso referencial. A gente precisa decidir para quem a gente está servindo. Se eu estou servindo ao meu orgulho, para poder dizer, entreguei tantas cestas básicas, fiz X atendimentos fraternos, como uma contagem de orgulho, e colocar o nosso foco em servir, não servir a Deus. Servir a Jesus. O importante é o trabalho. E aí a gente segue em frente. A indiferença, a ingratidão não são mais importantes que o nosso trabalho. Servir a Jesus. E para que isso possa acontecer de uma melhor forma, a gente precisa, antes de tudo, estudar. Porque através do estudo a gente compreende a vida, o universo, a gente compreende principalmente as leis de Deus. E quanto mais a gente compreende as leis de Deus, mais instrumentos a gente tem para se desenvolver, e com esses instrumentos também a gente consegue pôr em prática a caridade como ensinada por Jesus. Mais a gente conhecer as leis divinas, mais a gente se aproxima daquela caridade que Jesus tem. Deus espera por todos nós. A caridade é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus e de nós sermos felizes. Não percamos a oportunidade que essa existência nos dá. Vamos nos abrir ao apelo de Caritas, abrir o nosso coração ao sofrimento alheio, confiando em Deus e confiando na verdade. Então, não percamos mais tempo, nossa oportunidade, não a nossa frente. Vamos entender a nossa. E a vida. A gentileza e a oração final. A gente agradece a ele. Sinceramente. Eu tenho a prece de Caritas. Eu não queria fazer, né? Pensei que ia demorar muito. Você está em casa. Obrigada. Então, encerrando e convidando todos a fechar. Olha. Deus, nosso Pai, que tem poder de vontade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por
toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de guerra. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem.